É isso mesmo, a gente segue aqui agora conversando com o delegado de Vitória da Conquista. Eu passo aqui para Pablo, chega em boleia aqui, porque o assunto é... Sério? Inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores agora com o doutor Marcos. São 18 anos de polícia lá em Vitória... 20. 18 só em Vitória da Conquista. Tiveram outros casos bizarros, mas esse, pelo menos nos últimos anos, Pablo, tem chamado a atenção de todo mundo. O delegado Marcos Vinícius conseguiu dar velocidade na apuração desse caso, já conversou com a gente na sexta-feira, mas tem novidades a respeito dessa história. Inclusive, eu estou sabendo que a população de Vitória da Conquista está indignada com esse episódio. Estão até querendo atacar a advogada que está defendendo o rapaz, é isso? Sim, boa tarde a todos. Infelizmente, há discursos de ódio em relação à advogada Suilane, que é uma doutora extremamente competente, atuante, muito séria no seu trabalho, e graças a ela, pela essa competência, essa seriedade, quando o ex-namorado da Camille se apresentou a ela, a primeira coisa que ela orientou foi: vamos até a delegacia e você precisa confessar esse crime bárbaro. Ainda mais que ela pode estar viva, porque ele não tinha certeza se ela já estava morta ou não. Se apresentou no plantão de Vitória da Conquista, o doutor João, nosso delegado plantonista, que fez uma oitiva maravilhosa. Com base nisso, nossa equipe saiu pela manhã e conseguiu fazer a prisão dos outros 2 indivíduos e encontrar o corpo, infelizmente, sem vida, de Camille. Quando o senhor fala dos outros 2 indivíduos, estou conversando com o delegado Marcos Vinícius, com o Murilo Vilas Boas, com o Lívia Calmon também. Quando o senhor fala dos outros 2 indivíduos, é porque o crime foi cometido a 3. Sim. O namorado chamou para um encontro, pelo menos foi isso que eu entendi, chamou para um encontro afastado da cidade, não conseguiu executar, não conseguiu tirar a vida de uma garota de 19 anos e convidou 2 parceiros, 2 amigos, para tirarem a vida dessa garota. Como foi que eles fizeram isso, delegado? Esse inquérito está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN de Vitória da Conquista, sob a presidência da doutora Gabriela Garrido. O que foi apurado até agora é que ele, há cerca de 2 anos, já falava de uma pessoa que o estaria ameaçando. Falava para um desses amigos, mas não dizia que seria a Camille. E agora ele resolveu dizer que ia matar essa pessoa, mas queria que alguém desse fim no corpo e no veículo dessa pessoa. Então, um amigo intermediou essa ação, chamou outro amigo, são todos amigos em comum, todos colegas de faculdade, inclusive a vítima. Conhecidos da sociedade conquistense. Todos conhecidos, bastante conhecidos. Então, no dia do crime, ele conversou com Camille, no próprio carro de Camille, deu uma comida com um Rivotril, ela ficou dopada, levou para a zona rural de Conquista e começou a agredi-la com facadas, estrangulando. Ele não conseguiu terminar de matá-la, chamou o amigo que já estava esperando para dar fim no corpo e no carro de uma pessoa. Ele não sabia que era Camille. Quando chegou lá esse amigo, ele percebeu que era Camille, que era um colega de faculdade, e ainda assim a matou. Eu quero saber a motivação da morte. O Murilo tem uma pergunta importante para fazer, mas antes, li na reportagem do aratuon.com.br, segundo a reportagem do aratuon.com.br, no depoimento, o acusado alega que a jovem, ao estar sangrando, esfaqueada, pediu para ser levada para o hospital. Ela estava com vida e pediu para ser levada para o hospital. O que foi que esse rapaz fez nesse momento? Em relação ao ex-namorado? O ex-namorado. O ex-namorado e o Marcos, eles não tiveram piedade, alegaram que seriam reconhecidos, por isso terminaram de matá-la. Isso foi dito por eles. A motivação do ex-namorado, ele alega que era ameaçado pela Camille, uma história que não tem ainda uma comprovação nenhuma. Eu perguntei se ele havia registrado alguma ocorrência, ele não registrou ocorrência nenhuma, não há nada nesse sentido. E ainda que estivesse sendo ameaçado, não justifica matar a vida de uma pessoa. Né? Parece ser com uma relação bem problemática, já há mais de 2 anos. E agora, na fase de conclusão do inquérito, a doutora Gabriela, lá com a equipe da DEAN, tentará descobrir todos esses pormenores dessa trama que foi realmente muito triste e chocou a nossa cidade. Doutor, fazer uma pergunta, porque assim, diante do cenário, sobretudo com essas qualificações, um crime bizarro, enfim, não tem um adjetivo para descrever, o senhor acredita que eles ficarão presos por quanto tempo? No meu mundo, como eu costumo dizer, apodreciam atrás das grades. Quanto tempo o senhor acredita que eles podem ficar presos? Esse daí é o namorado dela, ex-namorado. Ex-namorado. Olha,
não tem como prever isso no Brasil. Eu sei que num país sério, ficaria preso o resto da vida e poderia ser condenado à morte. Já participei em cursos fora, conheço bem a realidade de fora. E aqui, infelizmente, a sensação de impunidade é muito grande. Eles podem ficar poucos anos presos e depois responder em liberdade. Eu acompanho o trabalho do senhor lá no @delegado Marcos Vinícius. Eu sempre vejo as atuações do senhor no dia a dia em Vitória da Conquista e vejo que o senhor é uma pessoa de família. O senhor é muito ligado à família. Eu sei que o senhor é amigo da família da vítima. Profissionalmente, foi um caso muito difícil de poder lidar? Profissionalmente, foi um dos piores casos da minha carreira. Não sou amigo do pai da vítima, muito amigo dele, uma pessoa maravilhosa de Conquista, que luta pela segurança pública em Conquista, é um dos maiores defensores da segurança pública, Célio Barbosa, que é padrasto da menina. Mas também conheci a família dos autores. Que eu sou também vereador em Vitória da Conquista, havia eleitores meus ali. Por isso que o senhor ficou emocionado naquele dia. Foi, porque quando mistura questão pessoal, é difícil. Eu tenho uma filha que está aqui nos acompanhando, no final do dia eu fiz questão de vê-la, abraçá-la e agradecer pela vida dela. Porque é muito difícil. Já tinha rolado algum problema anterior que o senhor soubesse entre esse casal? Porque ele alegou no interrogatório de que havia idas e vindas, que se encontravam escondido da família, que a família dela, de Sachira Camila, não gostava da companhia dele. Quais informações anteriores, precedentes desse fato? Há 2 anos, quando Camila ainda era menor de idade, foi agredida por ele, foi machucada, teve um processo na justiça, houve uma medida protetiva, mas... Ela era menor. Ele era menor também? Não, ele já era maior de idade. E ele está respondendo esse processo até hoje. E, recentemente, a própria Camille, acompanhada do seu padrasto, esteve na justiça e pediu a medida protetiva. Não, a revogação da medida protetiva, pelo que eu soube agora recentemente pela advogada de um dos autores. Ela queria, então, retirar isso para poder se encontrar com mais facilidade com esse rapaz. Talvez iludida, né? Sim, mas nós precisamos ainda, através lá da DEAN, saber se isso é verdade ou não. Porque todas as mensagens dos 3 celulares foram apagadas. A gente precisa resgatar o que tinha nesses celulares para termos certeza do que estava havendo de fato entre eles. Qual é o clima na cidade, em Conquista, em toda a região sudoeste? O que é que se comenta sobre essa história que você, eu volto a dizer, você liderou uma investigação num tempo muito rápido. Você colocou o mérito também para a advogada de defesa, mas você teve uma participação decisiva nisso. Qual é o clima na cidade de Vitória da Conquista? É terrível porque era muito querida na cidade, todos que a conheciam a adoravam. E, então gerou uma comoção que há algum tempo não existia na cidade em relação a um crime de homicídio. E, realmente as pessoas ficaram chocadas em relação a isso. E agora o mérito da investigação é de várias mãos. A doutora Suilane, que levou o indivíduo até a delegacia, a equipe da delegacia lá com o doutor João, que atendeu muito bem e soube fazer um bom interrogatório. De manhã cedo, eu com a minha equipe fomos fazer as prisões, a doutora Gabriela com a equipe dela nos ajudou a encontrar o corpo, está formalizando. Então, investigação é um trabalho feito a várias mãos, não é de uma pessoa só. Doutor, uma pergunta, porque a gente sabe que no Tribunal do Crime, eles não aceitam este tipo de conduta, porque bandido, traficante tem filha, tem mulher. Existe uma preocupação lá de vocês em manter os 3, de repente, numa cela separada? Porque a gente sabe, se a polícia não tivesse agido rápido, alguém, de repente, teria feito justiça com as próprias mãos. Existe essa preocupação porque a gente sabe como funciona o Tribunal do Crime. Existe sim. Eles estão colocados numa cela, os 3 juntos, só os 3 numa cela separada no conjunto penal de Conquista. Delegado Marcos Vinícius de Vitória da Conquista conversa com a gente sobre esse crime chocante. Eu vou aproveitar a experiência do senhor. Nesta manhã, já não é a primeira vez, já tem sido recorrente. Uma família foi feita refém no bairro de Sussuarana Velha. De novo. Quase 5 horas de ação, mais de 50 policiais, segundo a contabilidade de Fábio. Olha aqui, ó, a população indignada, Murilo Vilas Boas. Graças a Deus teve um final. Polícia salvou a vida dele. Por quê? Porque o pessoal queria entrar. Claro, o sequestro estava acontecendo ali, ele estava fazendo a ex-companheira refém, e tudo isso porque ela não aceitava mais o relacionamento. Fábio Gomes conversou com ele e assim, ele achava que tinha razão. Olha aí. 3, pode filmar. Eu peguei essa
separados, irmão? A gente estava separado, eu estava em São Paulo com a promessa de mudar a vida minha e dela. Certo. E ela só me pedindo dinheiro, dinheiro e dinheiro. Você tá me entendendo? Ô, John, mas você conhece a realidade dela, da família, mantenha calma. Você sabe que 8 mil reais é muito dinheiro, não é algo que se consegue... Deixa eu falar uma coisa pra você. Tô te ouvindo, meu irmão. A mãe dela pode muito bem providenciar que a mãe dela é empresária. A família dela também tem condições. Você tá me entendendo? Entendi. E o que eu dei pra ela era tudo que eu tinha. E essa pilantra me enganou. O que eu preciso de você agora é, primeiro, que você se tranquilize, certo? Você não fique nervoso, pra que a gente tente ajudar você a negociar e resolver isso aí. Eu poderia me tranquilizar, mas 1h da manhã, quando eu disse pra ela, eu vou sumir da sua vida, eu não tava nem pensando nesse dinheiro. Olha o que ela fez. Me cortou, se cortou, eu já tinha agredido ela, entendeu? Mas eu não tinha pego faca, não tinha nada. Ela me cortou, se cortou, porque ela queria já me incriminar. Foi ou não foi? Fala a verdade. John, esquece ela, irmão, ó. Eu tô acreditando em tudo que você tá falando. Você não precisa mandar ela falar, não. Ó, você não precisa mandar ela falar, não, que eu tô confiando em tudo que você tá me dizendo. Essa conversa, essa negociação, essa paciência de Fábio Gomes aconteceu no final da manhã desta segunda-feira e com quase 50 policiais, eles conseguiram finalizar essa história. Eu quero saber do delegado, do bacharel em direito, do especialista nessa área, que há poucos dias a gente vem vendo reincidência em episódios desse tipo. Qual o agravamento que a gente pode colocar como sociedade em ações dessas para evitar que outros ousem a fazer isso, delegado Marcos Vinícius? Certa feita, eu fiquei 16 horas negociando, não é fácil. 16 horas? 16 horas negociando, já estava há mais ou menos 6 horas em diligência, mas 16 foram 22 horas ao todo para fechar um ciclo de sequestro. É muito difícil. A questão, você fala da questão do nosso meio, para não agravar, é isso a sua pergunta? Isso mesmo. No caso desse aí, a população tem de ficar fora, deixar a polícia agir. Porque a gente nunca sabe o que está acontecendo realmente lá dentro, não é fácil. Nesse caso que eu citei, o indivíduo que estava sequestrando a família, o tempo todo ia com uma criança de 2 anos no colo, na frente, no peito, só que a gente não conseguia ver isso. Se tivesse atirado para tentar neutralizá-lo, certamente a criança teria sido morta. E qual a mensagem que a gente pode passar para os próximos não quererem agir dessa maneira? Minha preocupação agora, Murilo, é se daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, vamos ter outro caso assim. E lembrando, eles têm 2 filhos, cara. É o que eu estava falando, assim, pensa na família, pensa nas crianças. Porque, como se trata, assim, de um crime passional, é até mais difícil. Sim. O que vai acontecer com um indivíduo desse? Por isso que eu aconselho a ninguém agir dessa forma. Ou ele vai morrer, vai ser neutralizado pela polícia para salvar a vida da pessoa sequestrada, ou ele será preso pelo sequestro ou por homicídio qualificado em concurso material. Então, a situação dele será dramática após esse dia. Ou ele vai estar morto, ou ele ficará muitos anos preso. A mensagem é direta, o recado é claro. O delegado Marcos Vinícius, de Vitória da Conquista, ele continua com a gente porque tem uma notícia a respeito de apreensão de drogas. Lívia Calmon, que foi que houve no Porto de Salvador? Isso mesmo, Pablo. 165 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto de Salvador. A droga seria exportada para a Europa. Lorena Dias tem as informações. Lore, boa tarde. Quais são as novidades sobre essa investigação? Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, essa quantidade de drogas, de cocaína, foi encontrada com um trio que estava tendo um comportamento suspeito na noite de sábado. Os próprios funcionários do Porto de Salvador perceberam que estava meio estranho. Não tinha necessidade daqueles funcionários, daquele trio que estava vestido, com a farda de prestação de serviço ali no local, deles ficarem circulando. Eles caminhavam entre os carros que estavam estacionados e os containers. E aí os próprios funcionários lá do local, percebendo essa atuação diferente, resolveram acionar a Polícia Federal. E quando a polícia chegou no local e foi investigar essa ação, acabou encontrando drogas nas mochilas que esses funcionários usavam, esses funcionários fardados estavam utilizando. Encontrou também as drogas no carro e no container que seria levado para a Europa, Lívia. Toda
toda essa situação, toda essa investigação só foi possível, claro, por conta dessa observação, né, de outros funcionários que perceberam essa movimentação um pouco estranha. Segundo a Polícia Federal, os homens foram autuados por tráfico internacional e serão levados para o presídio assim que houver a audiência de custódia. E a droga, é claro, também foi apreendida 165 quilos de cocaína. É com vocês aí do estúdio. Mais bandidos retirados. Obrigada, Lore. Mais bandidos aí retirados de circulação. Agora, Murilo e Pablo, quebradeira aí no orçamento das quadrilhas, hein? Porque você apreender 165 quilos de cocaína que seriam exportados para a Europa, os caras vão ficar revoltados, hein? Imagina o que vem por aí. Porque você sabe, quando você asfixia essas quadrilhas, eles partem para uma outra modalidade de crime para repor esse dinheiro perdido. O delegado Marcos Vinícius, assistindo essa reportagem, mencionou bem isso, né? Um prejuízo que essa organização criminosa vai ter. Né? Gigantesco, gigantesco. Infelizmente, uma triste realidade do Brasil, a questão do tráfico de drogas, a violência e, como bem disse Lívia, a questão do que acontece após uma apreensão dessa. Às vezes, é muito comum os envolvidos nessa organização cometerem roubos para compensar esse prejuízo. Então, de vários tipos de crimes. Então, é uma bola de neve, infelizmente. Sudoeste, região Vitória da Conquista, a gente está sofrendo muito com o tráfico nessa região? Se não é diferente do resto da Bahia, do resto do Brasil, o tráfico é intenso lá. Há associações criminosas bem organizadas, violentas, como aqui em Salvador. Mas tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, Polícia Militar, agora nós temos Guarda Municipal, temos a Polícia Rodoviária lá também, sempre atuantes, as prisões são constantes. Semana passada a PRF apreendeu 2 toneladas e 700 de maconha. É uma constante lá, a PRF trabalha muito. A PRF lá de Conquista é sensacional, sempre com grandes apreensões, sempre. Conquista, delegado Marcos Vinícius, Lívia, tem uma pergunta? Conquista está ali, né, na divisão, né, faz fronteira com outros estados, a facilidade com que os bandidos... Aí é de passagem por Conquista, morei lá, doutor. Isso, passa a 116 ali. Passei um tempo em Conquista, conheço a cidade, é uma cidade grande, né, que impressiona, e os bandidos acham que vão ficar aí livres, mas a Polícia Federal está bem ligada, eu conheço o policial de lá, eles trabalham bem certo, e quem pensa que vai ficar impune sempre acaba se dando mal. Concluindo aqui a história do crime hediondo contra a jovem Sachira Camille, o trabalho do senhor e da Polícia Civil encerrou ou vocês continuam ainda apurando essa história aqui? O meu encerrou com a operação de prisões. Está com a doutora Gabriela lá na DEAN, a finalização do inquérito policial, porque precisa fazer um conjunto probatório robusto para mostrar que realmente eles estão falando a verdade. A confissão por si só não é o suficiente. Nós precisamos provar que aquilo tudo é verdade e descobrir novos elementos também para mostrar todos os detalhes desse crime hediondo que ocorreu agora recentemente. Tenho certeza que se houver novidade, o senhor vai publicar lá no @delegado Marcos Vinícius, não é isso? Nos acompanhe, sempre tem dicas de segurança no nosso Instagram. Isso é muito importante, porque outro problema sério no Brasil é a questão dos golpes. Golpes pela internet é o que tem mais hoje em dia. Depois da pandemia, aumentou exponencialmente. E lá nós temos muitas dicas de segurança em relação a isso e outras dicas também. Delegado Marcos Vinícius. Obrigado. Conte com a Aratu aqui sempre para divulgar o bom trabalho da polícia. Muito obrigado. Um abraço. Cidade Aratu continua. Depois do intervalo você vai ver até que ponto viajar faz bem ou pode ser uma doença. Eu decorei com Alex Lopes o nome, equidemomania. Será que viajar demais, a necessidade de estar sempre num avião, será que atualizar o passaporte, isso pode ser considerado um exagero? É daqui a pouco, aqui na Cidade Aratu. Meto mesmo, pego as coisas, boto os paninhos de bunda na mala e pato a 1000. Se viajei aí de férias, 15 dias fora, já voltei, passei o final de semana agora em outro lugar, esse mesmo vou pra outro, tem que ir mesmo, é muito trabalho. Sim, eu não posso ser personagem não, a matéria é minha, mas veja só. Morador de Cajazeiras, antes ele só viajava dentro do Estação Pirajá em direção a Salvador. Peraí, aí não, aí já é bullying comigo. Não, tudo bem que eu me apaixonei pela viagem, né? E a gente sabe que viajar é sempre uma delícia. Afinal de contas, eu mal chego em casa e já começo a planejar outra. Porém, tem gente que é muito pior.